Eu nasci para ser cabeça, eu nasci para emprestar e não para pedir emprestado, né? A palavra lá de Deuteronômio. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Primeiro princípio aqui, não se fala de finanças com qualquer um. Tem gente que sai, ai, tô passando dificuldade financeira, ai, ganhei 20 mil reais, ai, como é que tá a tua vida? Não te interessa, minha vida financeira é muito íntimo, sim, é muito particular isso. Não sai falando da sua vida financeira, do teu dinheiro, dos seus perrengues, de quanto você deve, de quanto você ganha pra qualquer pessoa. Vou falar com Eliseu, porque ele pode me ajudar de alguma forma. Acho que é da viúva que o filho dela morre, né? Ela vai falar com o profeta e chega alguém, o que foi? Nada, vai tudo bem, tá tudo bem. Não abre tua vida particular, principalmente a relação financeira e questão de casamento também a gente pode ampliar aqui, né? Não se abre com qualquer um. Ela foi falar com Eliseu, então você vai falar com alguém que pode te ajudar, não com alguém que só sabe fofocar e quer saber da tua vida financeira. Segunda coisa, princípio do não desperdício. Não tem desperdício, Deus não trabalha com desperdício. Só que tem gente que trabalha com desperdício. Compra coisa pra caramba no mercado e vence tudo e joga fora. Monta aquele prato enorme e metade do arroz vai pro lixo. Né? Se a gente for pegar a passagem lá da multiplicação de pães, no final acho que sobraram 12 cestas, né? Jesus falou o quê? Ah, sobrou? Recolhe. Junta tudo aí, recolhe tudo isso aí que eu não vou jogar fora nada não. Mordomia. Mordomia. Cuidar bem daquilo que Deus nos dá com sabedoria, com inteligência. Tem gente que torra como se não houvesse amanhã e não tá sendo uma pessoa com inteligência financeira. Educação financeira se resolve com educação financeira, não com diploma da faculdade de arquitetura e urbanismo da USP. Não tem nada a ver. Sim. A pessoa acha que por ela ter uma formação boa, ela sabe lidar com dinheiro. Não tem nada a ver. Tem gente, tanto que medicina é uma das profissões que a pessoa mais está lascada financeiramente. E é a profissão que mais se ganha dinheiro. É. E é a profissão que o cara é ninja. E o pessoal pede Cara, eu conheço gente que me fala que tem um monte de médico aí que pede empréstimo consignado nos bancos. Tem. É uma das profissões mais endividadas. Inacreditável, né? Você acha que é o empacotador, o cara que olha carro na rua? Não, médico. Quando você lida mal com o dinheiro, sua família toda vai se lascar. Sim. A família toda perece. A família toda perece. Então, a tua esposa vai se lascar porque você não sabe usar o dinheiro. Teu marido vai se lascar se você não sabe usar o dinheiro. Seus filhos vão se lascar. Você vai ter uma moradia precária. Seus filhos não vão ter uma escola boa porque você não sabe lidar com dinheiro. Ah, Duda, tá querendo dizer que todo mundo tem que ter dinheiro? Só tô falando que você tem que estudar sobre dinheiro, porque se você não estudar, a chance de você fazer besteira com teu dinheiro é muito maior. Sim. O burro gasta tudo que tem pra curtir a vida com prazeres temporários. O inteligente curte a vida, investe pro futuro e constrói patrimônio. Esse aqui tem base bíblica. Esse aqui a Bíblia fala que é o tolo. Sim. Tá? A Bíblia fala que é tolo. Você é muito tolo. Depois eu posso achar o versículo aqui. Mas fala isso, né? Que o sábio, ele armazena e tem sempre mantimento e coisas boas na sua casa. O tolo gasta tudo que ganha. Tá? O inteligente é esse aqui. E aí, o que é montar patrimônio? Tem a questão do investimento? Tem. Só que aí eu gosto de fazer uma divisão entre bens materiais e bens duráveis e bens não duráveis. O que é um bem não durável? É um bem que você gasta seu dinheiro, ele te dá um prazer ali temporário, mas daqui a pouco já não tem mais. Sim. Ah, eu vou tomar um sorvete naquela sorveteria que custa R$50 a bola. Tudo bem. Italiano. Seja feliz, italiano. Você só tem que ter consciência de que daqui a 15 minutos, 50 conto já foi e nada mais vai ter, a não ser a lembrança. Exato. Viajar é bom demais? É maravilhoso. Eu amo viajar. Mas viajar só nos traz boas experiências e bons momentos. Não se torna patrimônio. Agora, o que é um bem durável? É uma coisa que eu gasto meu dinheiro e aquilo pode ser convertido em dinheiro caso eu precise. Por exemplo, uma casa, um carro. Ah, mas o carro deprecia. Deprecia, mas querendo ou não, é um bem durável ali. Que se der ruim, eu vou vender. Eu vendi o meu carro para quitar meu apartamento. Foi uma das estratégias que eu e minha esposa tivemos. Caramba! O que você comprou na vida? Tipo assim, é a pergunta que eu faço pra jovem cristão. Ah, eu quero casar. O que você tem? O cara vai tipo Chaves com a trouxinha. Tem 2 cuecas furadas e uma meia. Caramba, mano, o cara tem 20 anos nas costas, não tem nada. Não. É isso. Bens duráveis, patrimônio. Você pode curtir a vida, você pode comer o dogão depois do culto, você pode fazer um monte de coisa, mas você tá usando com inteligência o dinheiro que Deus te deu pra montar seu patrimônio. Minha primeira dívida na minha vida foi o apartamento que eu comprei.
A primeira vez que eu usei cartão de crédito na minha vida foi com 36 anos. Mas Duda, como, mano? Você era um auxiliar de escritório. Mas eu fazia meus corre. E isso mais do que dobrava meu salário. Então, pessoa que ganha pouco, a gente tem 2 cenários. A pessoa que ganha bem, mas gasta mal. E tem a pessoa que realmente ganha pouco e já tá vivendo no limite ali. Duda, o que eu faço? Renda extra. Não tem outro jeito. Não tem o que fazer. E aqui é um ponto que eu quero trazer, que é a questão da organização financeira. É fundamental você planilhar, ou você usar um aplicativo, o que quer que seja, onde você vai ver quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra, se é que sobra ou se falta. Esse é o principal. Só que qual que é o problema? A pessoa, às vezes, ela tá mais preocupada com os grandes gastos e não percebe que são os pequenos gastos toda hora que estão levando ela pro buraco. Tem até um versículo, não lembro se é Provérbios, Eclesiastes, que ele fala assim, toma cuidado com as raposinhas. Porque são elas que destroem os campos, né? Qual que é a ideia disso, né? Tá lá o campo, o trigo, sei lá, a farinha lá, sei lá, o pé de não sei o que, de cana, e as raposinhas, elas vão por baixo de forma que você não vê. E elas vão começando a destruir tudo. E quando você vai ver, tá tudo consumido e você não percebeu. Sim. No meu canal, tem uma aula, é só ir lá no YouTube e digitar assim, planilha financeira primo pobre. É uma planilha totalmente de graça, não tem que fazer cadastro, é só clicar e baixar. Legal. Onde vai ter tudo o que se pode ter. E você vai colocar quanto você ganha de salário, quanto a sua esposa ganha, caso seja casado, seu marido, seu cônjuge. Vale alimentação, vale refeição. Aí aqui vai dar a somatória. Você ganha 3 mil. Aí aqui do outro lado, a gente vai separar com várias coisinhas que se gasta dinheiro. Isso é organização, planejamento financeiro, que também tem versículos na Bíblia falando sobre isso. O cara de 3 mil tem que fazer essa planilha para ele poder visualizar, peraí, para onde tá indo o meu dinheiro, que de cabeça a gente não sabe. E essa planilha, ela não serve para você anotar tudo, tipo, comprei uma bala no trem. Não. É só para você ter um panorama da coisa e você visualizar onde é que você pode aumentar a tua renda, onde é que você pode diminuir os seus custos. E tudo gira em torno disso. Sem você ter essa visualização, você vai ser a típica pessoa que fala, Duda, eu trabalhei o mês inteiro, no 6º dia útil eu já gastei tudo e não sei pra onde foi meu dinheiro. Eu vi isso, não devo. É claro que você não sabe, você não planilhou pra ver pra onde é que tá indo e não é coisa chata de ficar fazendo todo mês. A minha planilha eu não vejo faz um tempão. Por quê? Porque com a planilha eu já sei pra onde meu dinheiro vai. Eu sei quais são os meus custos. Por exemplo, hoje, o meu custo... Tenho ganhado mais, Deus tem abençoado, mas cara, o meu custo ali, eu e a minha esposa gastando tudo, contando tudo, 4 pau. Isso aí. Se eu ganhar 5, sobra 1.000. Se eu ganhar 10, sobra 6. Se eu ganhar 20, sobra 20. É isso. Esse é o meu. Eu sei qual é o meu custo. Você sabe qual que é o seu custo? Você sabe qual que é o custo essencial, ou seja, aquilo que é fundamental para você viver, e quais são os seus gastos supérfluos com saidinha, lazer, rolê, o que quer que seja, lanche, uma seguidora. Eu falei, preenche isso aqui porque você precisa dessa planilha, senão você não vai ver para onde tá indo teu dinheiro. Aí ela preencheu, não tinha reparado que todo mês ela gasta 250 conto com ração pros cachorros. E não tem problema, teu cachorro tem que comer. Ele merece uma ração. O problema é você não saber pra onde tá indo teu dinheiro, né? De gente que monta a planilha e percebe. O cachorro comia bem. Que era mais de um, né? E devia ser aqueles grandes, labrador, né? Faminto. Pra quem tem dinheiro, mano, gasta o que você quiser, velho. Você tem condição? Você não vai se endividar pra comprar esse iPhone 15? Manda ver. Beleza. Né? Seu tênis, maravilha. Agora, se você é um pobre que quer mudar de vida, você vai ter que ter prioridade. Você quer o tênis ou você quer sair da pobreza? Você quer o relógio ou você quer começar a investir e ter um patrimônio pra você deixar de ser uma pessoa que não tem R$1 no banco? Né? Então é tudo questão de prioridade. E aí, quando a gente tá nessa fase, hoje, graças a Deus, eu tô na fase de poder gastar com o que eu quiser. Só que lá em 2021, eu tinha a mentalidade de que a minha meta é quitar meu apartamento. Eu vou quitar essa birosca aqui, eu não vou gastar com outra coisa. Isso foi ontem, né? Foi pouco tempo, Então, quando você quer mudar de vida e sair da pobreza, você tem que focar naquilo que você precisa e não naquilo que você deseja. O que eu considero como ser pobre, né? Vamos começar por aqui. O que é ser pobre, né? Na minha concepção, é difícil a gente mensurar isso em reais. Sim. Porque o cara que ganha 3 mil aqui em Campinas tem uma vida. O cara que ganha 3 mil lá no sertão da Bahia tem outro. O cara que mora no interior de Minas é outro.
difícil, né? O que eu considero como a vida do pobre e o que eu tento resolver, ajudar na vida de quem segue meu canal. Deixar de ser um endividado, ter dinheiro no banco. E eu não tô falando de 1 milhão, 5 milhões, ser bilionário. Não, ter dinheiro no banco. É 5 pau? É 5 pau. Você tem 5 pau? Parabéns. Você já tá melhor que 99% do brasileiro. Sim. Entende? E a terceira, parar de trabalhar o mês inteiro só pra pagar conta e boleto. Isso é pobre pra mim. É a pessoa que ela tá cheia de dívida, ela não tem nenhum dinheiro no banco, não tem reserva de emergência, que dá pra gente falar aqui também se vocês quiserem, e ela trabalha o mês inteiro pra no sexto dia útil já ter ido embora todo o dinheiro de tanta conta que ela tem pra pagar. Tem gente que ganha 5, 10, 20 mil que tá nessa situação. Exato. Pra mim, todos esses são pobres. Uma pessoa que ganha 5 mil, mas que tem controle emocional, controle de inteligência financeira, vai ter uma vida muito melhor do que um cara que ganha 20 mil e não tem. Gaste seu dinheiro com prazeres, com curtição, com alegria, sempre com temor a Deus, é claro. Mas também usa o seu dinheiro para montar patrimônio e ter bens. Porque se alguma coisa der ruim, você tem coisas que você pode converter Sim. em dinheiro para sobreviver por um tempo. Isso é inteligência financeira. Ah, mas eu dependo de Deus, tá? Mas Deus fala isso. Então você Exato. fazer isso. Tem coisas que Jesus não vai fazer pela gente, né? É. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. Sim, e ele nos dá capacidade pra isso, Sim. né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pra todos os seus vizinhos, vai pegar vasilha pra tudo quanto é canto. Ai, Deus, vai ter que fazer. Ai, Deus, eu vou passar vergonha. Vai passar vergonha. Vamos resolver teu problema? Você quer que eu faça tudo e você não faça nada? Né? Tipo, imagino assim, né? Sim. Claro que eu tô exagerando aqui, né? Ela foi lá, Deus fez a multiplicação e no final o Eliseu, né, ainda falou assim, beleza? Tá tudo aí? Tá cheinho? Tá, agora vai vender. Não, mas eu não sou vendedor. Mas vai aprender. Vai aprender a ser vendedor. Então, Deus fez a parte dele, que foi multiplicar, só que ele não tirou a responsabilidade da mulher de fazer os corre dela. Vai fazer os seus corre. Vai pagar quem você deve. Foi o conselho de Eliseu, né? Tá aí cheio da grana? Não vai gastar não. Ah, o quê? Comprar uma carruagem nova? Não, negativo. Deu dinheiro? Vai pagar quem você deve, limpa o teu nome, resolve a sua situação. E aí a gente entra no ponto de dívida. Se você não estudar sobre educação financeira, você vai fazer besteira. E até morrer custa dinheiro hoje em dia. Sim. Né? É caro para morrer. Então, vamos entrar no próximo ponto aqui que eu já vou falar sobre isso. Não, pode deixar, esposa. Eu cuido do lar aqui. Pode deixar que aqui eu vou sustentar aqui a comida, vou trazer as coisas e tal. Mas se eu morrer, aí se vira com Deus. Não é assim, Eu não né? vou estar aqui mais, se vira aí. Aí o futuro a Deus pertence, né? Então, até coloquei aqui, né? Provérbios 3:22. O homem bom deixa herança para seus filhos. Esse discípulo do profeta deixou dívida para a família e os bichinhos estavam quase sendo vendidos como escravo. Por causa do tamanho da dívida Os filhos dele. ficaram penhorados. Me imagina isso. Faz de conta que tá amarrado em nome de Jesus. Mas se você morrer hoje, aí bate na madeira, né? Os caras, superstição aqui no negócio. Se você morrer hoje, tua família tá bem? Tá garantida? Tem dinheiro no banco? Tem uma reserva? Vai ter alguma pensão, alguma coisa? Ou tá lascado e você vai falar, ó, se vira aí que eu tô subir, tô na glória, Vou agora curtir. você se vira aí. Como é que tá? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.